Bom dia, mais uma manhã com Cristo iniciando. Hoje vamos falar sobre a mensagem Convenções, que foi publicada no livro Pão Nosso, editora FEB, capítulo 30. É referente ao Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27. Dizia-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Vamos então à mensagem, depois vamos tecer alguns comentários. Mais uma mensagem aí do nosso querido Emmanuel. Convenções. O sábado, nesta passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que por elas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual, quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo em virtude da ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fosse totalmente imprestáveis, o Pai não lhe permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um, tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mistério. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer-lhes os seus desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores da atividade terrestre? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeita-as na feição justa e construtiva, contudo, não as convertas em cárcere. São o problema das convenções, né? As convenções humanas. Algumas regras foram estabelecidas e elas têm uma utilidade. Não podemos duvidar disso. O problema é quando essas regras elas ficam de tal forma engessadas que as pessoas paralisam a parte mais importante porque coisas pequenas não estão sendo realizadas. Na questão que Jesus está falando aí sobre a questão do sábado, Jesus havia curado ali um paralítico no sábado. E o que ocorre? Os judeus começaram a criticar o Cristo porque ele tinha feito caridade, auxiliado alguém no sábado. Que para os judeus não poderia se fazer nada no sábado. O sábado era o dia do descanso. Ok, eu acho que é interessante essa convenção. Todos nós seres humanos precisamos ter um dia de descanso. Porque senão nós vamos trabalhar de domingo a domingo e o corpo sem se restabelecer, o indivíduo acaba adoecendo. A gente vê por isso que existem as férias, por isso que existem os intervalos do trabalho, o sábado e domingo, ou durante a semana, dependendo da escala de serviço dos indivíduos, sempre tem que ter um interstício entre uma atividade e outra para que o indivíduo possa se recuperar. Se não for assim, a gente vai entrar em pânico, vai adoecer, vai ter problemas. E isso não vai ser bom. Mas o daí a você dizer, por exemplo, que tem uma pessoa morrendo num sábado. Você diz, não posso porque o sábado é destinado ao descanso, é perder o ponto focal, que é o outro ser humano. O Emmanuel fala aqui, que às vezes é você deixar de executar uma tarefa importante no órgão público porque falta um selo, falta um carimbo, falta um detalhe. As pessoas elas acabam engessando demais as atividades. E isso acontece dentro da casa espírita, isso acontece dentro da igreja, isso acontece dentro de qualquer templo religioso e acontece dentro da casa das pessoas.
As pessoas estabelecem regras e querem criar regras, e querem determinar que essas regras são intransponíveis. E assim, não podem ser abolidas em nenhuma circunstância. Só que o que acontece? Em algumas circunstâncias, a gente tem que entender o todo. Se existe uma determinada regra que ela naquele momento ela está estabelecendo um obstáculo para a realização de algo maior, essa regra deve ser descumprida. E para as outras situações ela permanece. São o que nós chamamos de exceções. Tem gente que não gosta da questão de exceções, mas exceções são importantes. Você tem determinadas regras para tudo na vida. Eu digo, na minha casa nós temos regras. Estabelecemos regras para o nosso dia a dia, regra para o meu filho, e os nossos afazeres temos as regras estabelecidas. Só que em determinadas situações nós deixamos de cumprir essas regras porque temos um outro objetivo maior a ser realizado. Isso é comum, gente. Isso é comum. E o Cristo estava questionando isso. Ok, o sábado era importantíssimo na cultura judaica para o descanso. Como tinha o ano sabático, que aquela terra não poderia ser utilizada para o descanso da terra, para que no outro ano ela voltasse a produzir, que nós sabemos o desgaste que acontece na terra com plantios sequenciais, sem um desgaste, e naquela época não tínhamos os adubos, não tínhamos os produtos, né, que melhoravam a condição da terra, então se estabelecia isso. E em todas as circunstâncias tinha essa questão do descanso, né? O dia sabático, né? O ano sabático, o mês sabático, eram determinadas regras estabelecidas para o descanso, para a pessoa repensar a vida, para ver algumas situações. Só que, quando você coloca isso acima do foco maior, que é a própria humanidade estabelecida por Deus, você perdeu o foco, perdeu assim, o prumo, né? Não está sabendo o que realizar. Porque, claro, as regras estão aí estabelecidas, principalmente regras humanas. As leis de Deus não haverá exceções nas leis de Deus. Lei de Deus é lei de Deus. Mas nas leis humanas, nas regras humanas, temos que ter exceções. Temos que ter exceções. Se não tivermos exceções, a gente vai engessar de tal maneira que passa a nada funcionar. E na época do Cristo estava acontecendo isso. As regras estavam estabelecidas de tal forma que as pessoas não conseguiam trabalhar, não conseguiam agir. Por exemplo, o lavar as mãos. O lavar as mãos não, assim, a gente sabe que o objetivo era religioso, mas nós sabemos a questão da higiene. E aí eles colocavam isso à frente de coisas que eram muito mais importantes. Muito mais importantes. Aí o Cristo questiona isso também. Assim, temos que ter noção das exceções, de que uma regra não pode impedir que algo maior se realize. A gente tem que ter isso. Isso para as nossas vidas, gente. Isso para as nossas vidas. Então, vamos à nossa prece, né? Para que a gente possa encerrar o nosso Manhã com Cristo de hoje e seguir aí o dia da nossa jornada, né? Cumprindo as determinações, seguindo as regras, mas tendo o entendimento que em alguns momentos elas precisam ser colocadas de lado em determinadas situações, não abandonarmos as regras como um todo, burlar tudo que é regra, isso não é certo. Burlar regra para tirar proveito próprio, para coisas escusas, isso é errado. Mas quando a gente deixa uma regra de lado para uma coisa muito maior, isso assim, realmente vale. Vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, querido amigo, querida amiga, se gostou da nossa reflexão, dê seu like, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos do WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook. Se inscreva no nosso canal para que a gente possa realmente ter mais visualizações, isso é importante. Faça um comentário, nos ajude, porque quanto mais comentários, quanto mais pessoas inscritas, quanto mais likes,
mais o YouTube oferece esse conteúdo para a gente e para outras pessoas. E nós não podemos esquecer que nós estamos aqui fazendo a propagação do Evangelho do Cristo, divulgando o Evangelho do Cristo. É um culto do Evangelho lá que fazemos todas as manhãs, 7 horas em ponto, entra no ar. Então, todos os dias nós lemos uma página, fazemos uma reflexão e depois uma prece para que o nosso dia possa transcorrer da melhor maneira possível. Então, vamos ficando por aqui. Que Jesus possa nos abençoar e estar conosco hoje e sempre. Até amanhã, se Deus quiser.